Pensar a ética na chave pós-humanista é enfrentar um duplo desafio. Reconhecer a pluralidade de agentes que compõem o mundo e, simultaneamente, preservar critérios normativos que orientem decisões coletivas. Não basta ampliar o círculo moral, é preciso reestruturar instituições para que a consideração por humanos e não humanos se traduza em procedimentos efetivos. Isso implica reavaliar categorias como dignidade, autonomia e vulnerabilidade à luz de redes sociotécnicas densas, nas quais a autoria e a causalidade se tornam distribuídas. A dignidade, frequentemente situada em atributos exclusivamente humanos, pode ser reinterpretada como valor emergente de relações que tornam a vida possível. Essa visão não elimina a especificidade de capacidades humanas, mas impede que tais capacidades autorizem a dominação de outros seres ou a degradação de ecossistemas. O vínculo entre dignidade e interdependência desloca a ética de um individualismo abstrato para uma política do cuidado ampliado, onde preservar condições de habitabilidade é prioridade normativa. A autonomia, por seu turno, requer revisão num cenário dominado por infraestruturas digitais que modulam atenção, desejo e escolha. Se as arquiteturas informacionais têm poder de prefigurar condutas, a simples apelação à vontade livre é insuficiente. Uma ética pós-humanista, ele exige transparência algorítmica, auditabilidade e regulação de design para mitigar vieses e reduzir manipulações comportamentais. Tais medidas não criminalizam a tecnologia. Elas a inscrevem num contrato social que limite externalidades e maximize objetivos públicos. A vulnerabilidade se revela conceito central. Longe de ser sinal de fraqueza, ela indica a exposição constitutiva a contingências materiais e institucionais. Reconhecer vulnerabilidades humanas e não humanas é condição para políticas de proteção ambiental, biossegurança e saúde pública. Nessa chave, direitos não se restringem a indivíduos isolados, mas se estendem a coletivos e habitats concebidos como bens comuns sujeitos a salvaguardas. A própria ideia de dano precisa incluir efeitos cumulativos e sistêmicos, frequentemente invisíveis no curto prazo. No campo da biotecnologia, a edição genômica, a xenotransplantação e as terapias avançadas de células e tecidos expõem a urgência de governança multinível. Comissões de ética, agências reguladoras e consórcios científicos devem operar de modo coordenado, incorporando participação social, avaliação de impactos e critérios de justiça distributiva. A simetria com regiões de menor poder econômico é imperativa, sob pena de transformar inovações vitais em privilégios de poucos. A precificação justa e os modelos de licenciamento socialmente responsáveis são peças-chave desse arranjo. A inteligência artificial demanda princípios igualmente robustos, explicabilidade proporcional ao risco, accountability clara em cadeias de fornecimento de dados e mitigação de danos por desinformação e discriminação algorítmica. O pós-humanismo, ao recusar leituras místicas do pensar das máquinas, insiste no caráter sociotécnico da imposto automóvel. Seus resultados são função de dados, arquiteturas e contextos de aplicação. Logo, governança de dados, proteção de privacidade e direitos digitais tornam-se pilares de uma ética que protege pessoas e comunidades, sem sacrificar a inovação. Do ponto de vista político, a ordem internacional enfrenta um impasse. Tecnologias críticas são desenhadas por poucos atores com alcance global. Para evitar colonialismos digitais, é necessário promover padrões abertos, cooperação científica e transferência de tecnologia com cláusulas de equidade. Tribunais e autoridades reguladoras devem ter capacidade técnica para lidar com litígios envolvendo algoritmos, bioinformática e plataformas. Isso implica investimentos em perícias, laboratórios públicos e educação continuada, reduzindo assimetrias técnicas que hoje favorecem a opacidade. Os impactos ambientais das tecnologias devem integrar qualquer avaliação séria. Mineração de minerais críticos, consumo energético de centros de dados e descarte eletrônico têm custos socioambientais que recaem desproporcionalmente sobre comunidades vulneráveis. Uma ética PS humanista incorpora métricas de ciclo de vida, incentiva a computação eficiente e preconiza reparabilidade, reuso e reciclagem. O objetivo é alinhar inovação a limites planetários, contrariando a fantasia de abundância infinita que sustentou fases anteriores do desenvolvimentismo. Na esfera cultural, a imaginação política é tão relevante quanto a regulação. A educação para a cidadania tecnológica precisa cultivar discernimento, pensamento crítico e literacia de dados. Narrativas públicas que demonizam tecnologia são tão problemáticas quanto aquelas que a idealizam. O ponto não é dizer sim ou não à inovação, mas explicitar condições, salvaguardas e finalidades socialmente pactuadas. Em tempos de polarização,
O método deliberativo, com escuta qualificada e intermediação técnica, é o antídoto contra soluções fáceis e perigosas. Em suma, a ética e a política pós-humanistas pedem coragem institucional. É preciso criar fóruns de decisão sensíveis a evidências e, ao mesmo tempo, permeáveis às experiências. De quem sofre os efeitos da técnica, trata-se de reorientar o eixo do debate, da promessa de controle total para a prática do cuidado compartilhado, da crença em neutralidade para o reconhecimento de valores, do otimismo ingênuo para a esperança crítica. Só assim poderemos habitar com responsabilidade a casa comum que dividimos com outros humanos, com outros viventes e com artefatos de nossa própria engenhosidade.